pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa disciplina. Sou o professor especialista Carlos Eduardo Furlani, mestre pela PUC São Paulo e doutor na Universidade de São Paulo, USP Largo São Francisco, e responsável pela disciplina de tutela jurídica de pessoas e bens. Na aula de hoje, veremos a importância da correlação entre o direito civil e a fundamentação, à luz da concepção principiológica, da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos basilares da República Federativa do Brasil, conforme estabelecida no artigo 1º, inciso 3º, da nossa Constituição Federal. Este princípio, mais do que uma mera norma programática, representa um norte para a interpretação e aplicação de todas as normas jurídicas postas no nosso país. A Constituição Federal, em diversas passagens, reforça a importância da dignidade da pessoa humana diante da sua efetiva aplicação e das relações condicionadas aos demais ramos do direito, essencialmente ao que nós trataremos na aula de hoje, o direito civil. O artigo 5º, por sua vez, como um exemplo, elenca uma série de direitos e garantias fundamentais que têm como base a proteção do indivíduo, como inciso 3º, que veda o tratamento desumano e degradante. Verifica-se, diante do direito civil, a dignidade humana como um pilar de composição dessas normas. Aqui, começamos a observar que as relações públicas tratadas pelo Estado e as relações privadas que tangem na relação da manifestação de vontade desses indivíduos são observadas de forma isonômica e, acima de tudo, respeitando a concepção principiológica da dignidade humana. Afinal, as relações civis estão intrinsecamente aplicadas à vida das pessoas. Suas relações, bens, direitos, patrimônios, são todas observadas. O respeito e a influência dessa interpretação, como contratos, entre outras, de personalidade, estão garantidos nas relações privadas e produzem de forma justa, equilibrada e, sobretudo, respeitosa no trato das relações públicas e das relações privadas. Assim, caros alunos, a dignidade da pessoa humana é um norte de interpretação da aplicação dessas normas. E podemos observar essas influências definitivamente observadas na personalização do direito civil, na efetividade dos direitos fundamentais das relações privadas, na proteção da parte vulnerável, na função social dos contratos da propriedade, da qual podemos aqui, antes de adentrarmos cada slide, comentar brevemente a vocês. A título de exemplo, na personalização do direito civil, aqui verificamos a autoridade imposta que o direito civil deve, de forma interpretada, respeitar a pessoa do também interesse ou particular que esteja relacionando o trato do interesse observado entre as partes pactuantes, suas necessidades, seus direitos fundamentais, em detrimento de uma visão sempre isonômica, seja ela pessoal, seja ela patrimonialista, ou de qualquer forma das relações jurídicas tratadas. Então, essa personalização, ela é fundamental, observado-se o princípio da dignidade da pessoa humana. A efetiva relação ainda fundamental tratada nas relações privadas nada mais é do que a conquista humana assegurada dos direitos fundamentais, que se irradiam por todo o ordenamento jurídico, alcançando também as relações entre os particulares. Para, ainda a título de observação, na proteção da parte vulnerável, as diversas situações da qual implica-se a efetiva aplicação do direito civil pautado nas relações privadas, jurídicas, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, de pessoas vulneráveis, menores como um todo, são tratadas de forma soberana na relação do princípio da dignidade humana, equilibrando-se sempre essas relações jurídicas. E, por fim, as relações
que tratam da função social diante da efetiva aplicação do princípio da dignidade humana, que também compreende as relações e fundamentos de forma função social ou de forma funcional que condiz com o eventual exercício a ser aplicado dos valores fundamentais da pessoa. Em suma, a dignidade da pessoa humana não é apenas um princípio inscrito na Constituição, mas um valor intrínseco que permeia todo o ordenamento jurídico brasileiro, no caso em tela, estritamente as relações de cunho do direito civil, dando à relação privada particular e o interesse próprio de cada indivíduo pactuante, garantindo que o ser humano seja sempre colocado em primeiro plano nas relações públicas ou privadas e seus direitos fundamentais sejam sempre apreciados e protegidos. Toda esta correlação efetiva e aplicada aqui estão diante do momento da nossa aula, da qual vamos dar início à introdução do direito civil na unidade 2, no módulo da dignidade da pessoa humana. Aqui, senhores, podemos observar um processo de evolução do valor fundamental, do valor principiológico, da condição de epicentro e da relação valorativa da qual se constrói toda esta ordem jurídica condicionada do princípio da dignidade humana. Como parâmetro, tomamos por base a aplicação efetiva do slide posto, na qual o valor fundamental é o parâmetro ético de observância obrigatória em todas as interpretações sociais. Um conceito eterno, um processo de construção, um desenvolvimento histórico-cultural situado no mundo de vida que se caracteriza a partir da prática constitucional. Aqui nós começamos a perceber claramente que esses interesses, para que se tornassem de forma isonômica, de forma equilibrada, já interpretado a partir do momento da qual estudamos a constitucionalização do direito civil, com a condição da efetiva proteção e garantias constitucionais dos princípios constitucionais, o princípio do qual norteia essas relações vem explicitar claramente o valor fundamental, que é a manutenção dessa ordem. Então, não só a relação em prevalecer o interesse particular entre outro interesse particular, mas agora permear essa condição dos interesses particulares sobre a devida chancela, também de forma isonômica, do Estado. Essa construção, essa observância do conceito posto de forma clara em nosso slide como um todo, vincula a relação da construção desse superprincípio, que é uma orientação a uma ordem contemporânea civil, da qual observamos claramente esta evolução. E o epicentro do ordenamento jurídico se torna indispensável, se torna fundamental, se torna imprescritível, imprescindível, se torna entrelaçado entre os estudos de direitos fundamentais funcional, de forma geral, e o contexto do Estado democrático social, o direito instituído pela Constituição Federal de 88. Esta relação, essa construção, essa valoração, ela vai findar com o princípio da dignidade humana, que é o valor que se deve respeitar em todas as interpretações sociais postas, aplicadas dentro de todas as áreas do direito, seja ele o direito civil, seja ele o direito do trabalho, seja ele um direito penal, seja ele um direito tributário, ou seja, as ramificações como um todo. Tamanha é a importância desse princípio posto, não só ao direito civil, como a todos os demais ramos, que este trato ele vem fundamentar toda e qualquer eventual solução de conflitos aplicados diante das normas dos interesses privados. Então, quando nós observamos no primeiro momento da nossa fala introdutória, a questão da personalização, a questão da função social, a questão da proteção, a questão da garantia mínima a ser observada, estão diante do princípio da dignidade da pessoa humana. Não é à toa que ele é tratado já de imediato no primeiro artigo da Constituição Federal Brasileira, que ele vai nortear todos os demais princípios constituídos posteriormente para também dar a melhor forma de organização,
a melhor forma de aplicação efetiva das ordens constitucionais em todos os ramos do direito, seja ele bem condicionado a vocês aqui, o direito civil, ponto de estudo nosso, seja ele nos demais ramos do direito. Tudo bem? Vamos lá. Dando sequência, senhores, observamos que esse princípio da dignidade da pessoa humana produz alguns direitos fundamentais, aqui elencados para vocês e comentados. A dignidade da pessoa humana é o fundamento e o fim dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são a expressão concreta da dignidade da pessoa humana. A relação entre a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais é muito estreita, já que a dignidade da pessoa humana é o valor que dá sentido à orientação dos direitos fundamentais. E aí, alguns de vocês poderiam perguntar, professor, mas o que é essa dignidade da pessoa humana e o que são esses direitos fundamentais? Ora, então vejamos. O nosso ordenamento constitucional traz, em seus diversos artigos, alguns pontos dos quais garantem a uma determinada sociedade ou ao mesmo ao indivíduo proteção dos seus direitos. Então, por exemplo, o direito à vida, o direito à habitação, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao transporte, o direito ao lazer. Todos esses direitos construídos ao longo da história, pela evolução, pela conquista da ordem jurídica a todos nós cidadãos, ocasionaram um processo de construção e evolução. Porém, nem todos iniciaram com a atual perspectiva e a atual situação da qual se encontram em nossos dias atuais. Essa construção se deu de forma onerosa, de forma evolutiva, de forma gradual. E aí percebemos que toda essa construção foi pautada na moldagem das relações que prevaleciam os interesses dos indivíduos, essencialmente o interesse fundamental da dignidade da pessoa humana, para que todas essas garantias institucionalizadas, como aqui elencadas a vocês, pudessem de forma clara, de forma equilibrada e de forma isonômica prevalecerem. Assim, o nosso ordenamento constitucional fora construído por etapas. As nossas constituições, partindo da inicial em 1824 e a última, a nossa em 1988, também observaram essa construção e começaram a moldar essas relações e garantias diante do princípio basilar constitucional, que é o da dignidade da pessoa humana. Esta construção clara, essa construção gradativa, fora a expressão concreta da dignidade da pessoa humana. Ou seja, o interesse do indivíduo, acima de tudo, deve ser observado nas relações privadas, diante das relações do Estado, construindo de forma isonômica os direitos do Estado e do privado de forma concreta e social. Aí começamos a perceber o tamanho da importância desse estudo à parte do princípio da dignidade humana, que elenca nada mais, nada menos, senhores, do que toda a estruturação do direito como um todo. Observem vocês nos pontos já tratados do processo de constitucionalização do direito civil, que as relações, a título de exemplo, como casamentos, como herança, sucessões, como família num todo, como contratos, entre outros, todos tratam das relações dos interesses privados entre um indivíduo e outro, mas chancelados pelo Estado. Aqui, senhores, esses direitos, então, tutelados e chancelados pelo Estado, estão sobre a égide maior do princípio da dignidade humana. Nenhuma das partes pode prevalecer sobre o interesse de outra e nem mesmo o Estado pode prevalecer sobre o interesse definido pelos particulares. Este é o grande ponto e este é o grande auge. Por quê? Da mesma maneira, quando se estruturamos as questões das garantias fundamentais, estabelecemos as relações na qual o Estado observa o direito da dignidade da pessoa humana. A título de exemplo, alguém pode ficar sem direito à saúde? Não. Alguém pode ficar sem direito à educação? Não. Então, essas garantias são observadas pelo Estado. Sobre a égide do quê?
sobre a égide da dignidade humana como princípio basilar. Ou seja, eu tenho que conceder direito à educação, eu tenho que conceder direito à saúde, à habitação, à moradia, dentre outras garantias, a todo e qualquer cidadão. Claro que diante das circunstâncias, diante das condições da qual o Estado legalmente prevê, por quê? Porque se observa as relações humanas, observa-se as relações da dignidade, observa-se as relações dos interesses privados e públicos como um todo. Esta concepção mostra-se a relação da qual o princípio basilar da dignidade da pessoa humana é tão fundamental e tão importante ser interpretado, mesmo diante do processo de constitucionalização já aqui por nós estudado. Verifica-se, senhores, que no caso específico da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, esse fundamento ele é basilar, ele é fundamental. Esse princípio trata e institui toda e qualquer solução de conflitos entre esses direitos fundamentais, considerados, assim, por dizer, como super princípio constitucional. Ele simboliza, a grande verdade, a maior norma de orientação constitucional contemporânea nas esferas locais e globais. Então, percebam, os interesses privados dos indivíduos dentro o nosso Estado soberano ou dentro do nosso país são observados os princípios é observado o princípio da dignidade humana. No eventual trato de relações internacionais entre um indivíduo e outro indivíduo de outro país, também é observado o princípio da dignidade da pessoa humana nas relações individuais. Observa-se que o nosso ordenamento constitucional amplia esta condição determinante da aplicação do princípio como um todo, de fundamental estrutura, de fundamental efetividade, de fundamental englobamento das relações postas, seja ela dentro de um direito interno, no direito brasileiro, seja ela dentro de um direito externo, de um direito internacional aplicado nas relações internacionais postas, como um contrato, um pacto internacional, como contratos e acordos internacionais, como tratados entre o próprio Estado, entre outros Estados, como interesses entre o Estado e interesses privados em relação a outros Estados. Todos esses pontos são estritamente observados, porque aqui prevalece, dentro do nosso ordenamento, todas essas relações contidas, todas essas relações postas. Dando sequência, começamos então a perceber que esse princípio ele se ampliou pelas várias ramificações do ordenamento constitucional. E em todos os apontamentos, a gente consegue observar aqui, no artigo 1º, no artigo 3º, no artigo 5º, no artigo 7º, no artigo 227, no artigo 229, no artigo 230, nós começamos a observar todas essas relações tratadas, que tratam de forma específica todos os apontamentos que aqui elencamos, como, no caso, no artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais e essenciais de todo cidadão brasileiro, as relações de trabalho, de previdência, no artigo 6º e 7º, fundamentais, as relações da qual se trata entre empregado, empregador e empregador, entre as relações de previdência tratadas pela composição das garantias ao cidadão após a sua relação de trabalho, ter a garantia do Estado num regime geral para que o mesmo possa desfrutar após o final de toda a sua labuta durante a vida, uma eventual aposentadoria, as relações que tratam da questão da educação, da saúde, da segurança. Então, aqui nós elencamos os artigos 230, 227, 229, como ainda a fundamentação, nos 230 e seguintes, das relações dos Estados democráticos de direito. Ou seja, observamos toda esta composição de uma ordem jurídica posta
com o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, todas as relações do Estado, como um todo, elas são pautadas estritamente por estas relações. Elas são pautadas estritamente por estas condições. Aqui nós conseguimos observar o tamanho da ampliação, da magnitude desse princípio basilar, que ele, além do direito civil, ele se ramifica em demais ramos do direito como um todo, seja no direito trabalhista, seja no direito fiscal, seja no direito tributário, seja no direito financeiro, orçamentário, seja no direito administrativo, seja no direito penal, ou seja, conseguimos aqui observar que essa ampliação dá-se de forma isonômica, de forma equilibrada e de forma pontual, sem nenhum desequilíbrio nas relações postas e efetivamente aplicada entre as partes pactuantes, sejam elas o próprio Estado para com os indivíduos, sejam elas os indivíduos para com os próprios indivíduos, numa relação privada, sejam elas as relações entre indivíduos de forma conjunta e outros, e entre os próprios indivíduos e o Estado em conjunto, uns para com os outros. Isso é tão importante, tão fundamental, que promove toda a segurança jurídica institucionalizada e efetivamente aplicada perante as relações sociais da qual o direito civil se apresenta. Percebam, é uma condição sine qua non, é uma condição inerente à interpretação da qual toda a nossa fase estrutural de formação do curso do qual estamos ministrando também se compreende. A própria relação aqui aplicada, efetiva, da dignidade para com a educação, da condição da qual aplicamos esta ordem de forma legal, isonômica, permitindo as relações postas e equilibradas como um todo. Vejamos que essa estruturação e o papel do Estado na qual trata essas relações é também de suma importância, pois a proteção da dignidade humana está diretamente relacionada às garantias por ele asseguradas e aplicadas. Então, quando este condiciona a própria relação de garantir a educação, como aqui estava mencionando a título de exemplo, estamos também protegendo a estrutura da dignidade da pessoa humana como um todo. Da mesma forma, as relações do Estado, na efetiva aplicação da política pública e na sua estrutura de formação de governo e no seu sistema econômico como um todo. No caso, o exemplo em si, cabe, por exemplo, o Estado promover políticas públicas que visem a proteção da dignidade da pessoa humana e a garantia dos direitos fundamentais. É tão importante e tão, posso dizer a vocês, fundamental esta correlação, que toda efetiva aplicação de transformação social, como a garantia, a título de exemplo, dos próprios cursos à distância, vem promover uma maior ampliação e dar maiores condições a todo e qualquer cidadão o direito à educação. Então, essas relações, essas políticas públicas estão estritamente ligadas à condição da dignidade da pessoa humana garantida pela própria proteção e papel do Estado como um todo. Para se concluir esse presente slide, este apontamento, verificamos a própria condição da proteção especial, na qual o Estado deve atuar de forma a garantir a proteção integral, aqui a título de exemplo, a criança e ao adolescente, a proteção especial à pessoa idosa, à pessoa com deficiência, a promoção da igualdade de gênero e a não discriminação. Esses apontamentos dos quais elencamos aqui, dos direitos fundamentais, das políticas públicas, da proteção especial como um todo, elas são condições que estão estritamente ligadas a todo o papel na qual o Estado se ramifica em suas funções. A proteção especial observada nas garantias, a partir do artigo 5º em diante e seguintes da Constituição Federal, vinculam toda a relação estrutural,
Por isso também o artigo 5º da Constituição Federal é tão conhecido e estruturado. Quando tratamos das relações da criança e do adolescente, quando tratamos das relações dos idosos, quando tratamos das relações das pessoas com deficiências, ou seja, aqui demonstramos que essas relações estão abarcadas à proteção necessariamente de uma eventual minoria, que também é observada diante de toda a gama das relações privadas e públicas, da qual a própria estrutura constitucional promove, garante. Tamanha importância desse papel do Estado em relação à dignidade da pessoa humana, que vislumbra, acima de tudo, a promoção da verdadeira isonomia social, da verdadeira funcionalidade das relações contidas dos indivíduos uns para com os outros e para com o Estado, na busca efetiva da justiça social como um todo. Porque, uma vez protegido, uma vez estruturado, uma vez observado o papel do Estado como o eventual protetor da dignidade da pessoa humana, a garantia daquela determinada sociedade na qual o Estado tutela e chancela, ela é justa, ela passa a ser realmente isonômica. Por quê? Porque não ocorre a desigualdade e não ocorre a concepção da discriminação, do preconceito, né, da relação desigual entre os iguais. As medidas proporcionais às condições efetivas aplicadas das relações sociais, da dignidade da pessoa humana, elas são próprias a cada indivíduo e para os indivíduos como um todo. Isso que é importante para cada indivíduo e para os indivíduos como um todo, ou seja, não há diferenciação de forma alguma. Todos são tratados nas medidas proporcionais ao cabimento a cada um dos cidadãos. Espero que toda essa observação do papel, dessa pujança, do princípio, da construção, venha deixar ainda mais claro a importância dessa relação do princípio da dignidade humana ao direito civil e aos demais ramos do direito. Como no caso em tela trabalhamos especificamente as relações tratadas para o direito civil, começamos a observar as condições próprias das quais auferem toda a relação do direito civil, garantida também pela concepção principiológica do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, para sintetizarmos toda esta relação efetivamente aplicada, as definições postas, as estruturações trabalhadas, partindo desde a concepção do início na qual estudamos a constitucionalização do direito civil, e aqui elencamos as definições da função do princípio da dignidade humana como um princípio basilar instituído não só no direito civil como nos demais ramos, vinculamos algumas condições para que vocês possam, de forma clara, objetiva e coesa, sintetizar a concepção da ideia, na definição, na importância e nas suas eventuais aplicações. Então, como definição, elencamos o conceito fundamental do direito, o valor intrínseco de todas as relações tratadas do ser humano, a igualdade no respeito aos direitos humanos. Percebam vocês que esta prévia definição, que esta sintetização trata aqui do princípio basilar como seu cerne das relações sociais efetivamente aplicadas, seja entre o direito, o interesse próprio do indivíduo para com o outro, seja do interesse entre os indivíduos e o próprio Estado. A importância pautada no princípio da dignidade humana vincula-se preservar a liberdade e a igualdade de todos, garantir o respeito à integridade física e moral e proteger contra qualquer tratamento desumano e degradante. Estas relações das quais a concepção fundamental, os valores intrínsecos e a busca da isonomia tratadas na definição são realmente aqui fortalecidos e solidificados para o conceito como um todo de forma geral. E a
consequência direta, dentre essa síntese trabalhada diante do princípio da dignidade da pessoa humana, vincula-se à aplicação, na qual, no campo legal do direito, da vida, da liberdade, da privacidade, dos direitos às garantias, como a educação, como a saúde, como ao trabalho, como a moradia, né, no caso a habitação, como o lazer, como a segurança, são aqui de forma efetivamente postos, elencados. Essa estruturação, essas relações, essas definições vinculam-se de forma clara, isonômica, equilibrada, na qual o direito civil irá também ser contemplado e interpretado à luz do processo constitucional e à luz do princípio basilar da dignidade da pessoa humana. Fechamos apontando essa concretude efetiva do princípio da dignidade humana aplicado na concepção judicial, no pensamento jurídico de fundamentação basilar do princípio da proporcionalidade aplicada entre as relações sociais postas, da interpretação à luz da Constituição, conforme também aqui retomo e reafirmo os nossos primeiros estudos iniciais na constitucionalização do direito civil, no diálogo institucional entre essas relações do Estado, dos órgãos efetivamente aplicados, na participação social e na análise, né, dos apontamentos e das consequências à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Tomamos como base a referência de alguns autores e encerramos por aqui. Queridos alunos, bons estudos e até a próxima.